Bom dia, meninas, bom dia. Ai, depois de alguns dias, né, sem nos vermos aqui, confesso para vocês que eu estava, como é que eu vou dizer? Uma certa preguicinha, vamos colocar a palavra correta, né? Na quarta-feira eu tive um compromisso e eu acabei, sendo tarde da noite, acabei esquecendo de avisar vocês que a gente não ia ter um encontro. E na sexta-feira eu confesso que foi preguiça. Mas Deus é tão maravilhoso. Na sexta-feira eu fui num culto na igreja da minha tia, culto de tarde. E lá Deus usou uma palavra, uma pessoa, né, para falar comigo. E ela foi muito específica, muito específica, muito específica na palavra dela comigo, sabe? A pessoa nunca me viu na vida, eu nunca vi a pessoa na vida. E aí ela me trouxe uma palavra em relação ao ministério que Deus tem para minha vida, né? Já é a quarta pessoa que fala sobre isso comigo, que me traz palavra em relação a isso, de que Deus quer me usar, de que Deus tem um grande ministério para minha vida, que eu preciso continuar firme e forte. Inclusive, essa pessoa, ela pregou no dia sobre Josué, né? Falando que aquela questão, seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, que eu estou contigo, né? E ela trouxe muita palavra em relação a isso. Mesmo se ela não tivesse me trazido no final do culto nenhuma palavra, se ela não tivesse se dirigido a mim, falando nada, para mim já estava muito claro, né? De que eu preciso continuar com esse projeto, de que eu tenho certeza que não sei se é isso que Deus quer, né? Me usar em relação a esse projeto aqui, mas eu creio que é a partir daqui, né, que muitas coisas vão acontecer, que Deus vai me direcionar naquilo que eu já venho recebendo palavras há muito tempo, né? Essa pessoa já é a quarta pessoa que me traz. Então, vamos ser obedientes, né? Vamos obedecer. Então, vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo dia de hoje. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque mesmo esquecendo de colocar o meu celular hoje, nessa manhã, para despertar, o Senhor me acordou. Então eu te agradeço, Senhor Jesus. Agradeço pelos sinais que o Senhor vem me dando, do caminho em que eu devo andar, daquilo que o Senhor deseja para minha vida, Senhor. E assim como o Senhor tem feito comigo, ó Pai, eu te peço, Senhor, se revela, Pai, na vida dessas mulheres, das pessoas, né, das mulheres e dos homens que estarão assistindo, que estão vendo já aqui no ao vivo e que estarão assistindo, Senhor, depois esse encontro aqui gravado, Pai. Que o Senhor nos use, ó Pai, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, que o Senhor mostre, Senhor Jesus, claramente para cada um de nós, Senhor Jesus, qual verdadeiramente é o nosso propósito aqui na Terra, aquilo que o Senhor deseja para nós, Senhor. Fala conosco no mais profundo, Senhor. Se revela, Senhor Jesus, através da sua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos dê direcionamento, nos dê entendimento, Senhor, no momento da leitura da tua palavra agora pela manhã, Senhor Jesus. E fica conosco, Senhor. Nos abençoe em todo o tempo. Nos livra de todo mal, Senhor Jesus. Nos guarda, Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado. Amém. Peraí. Inventei de colocar esses cílios aqui, gente. Ai, olha, só Jesus na causa. Mas tudo certo. Vamos lá, minha gente. Hoje, capítulo 28 de Provérbios. Eu não sei se vocês chegaram a ler, né? Para tentar buscar aquele versículo que mais falou ao teu coração, né? Porque no dia de hoje, no capítulo de hoje, a gente não tem esboço do autor aqui, né, de Provérbios. Então eu cheguei até a buscar alguns estudos mesmo via internet, tá? Para entender melhor. Todos os estudos eu gosto de fazer isso. Eu sempre busco no Google, digito lá, busco no YouTube pastores conhecidos, né, que eu gosto, trazendo esboço do estudo que a gente vai fazer. E acabo eu tirando ali as minhas conclusões, né? E fazendo o meu estudo pessoal.
em relação à palavra. Eu grifei aqui, não foram muitos, eu grifei alguns, acho que 4 ou foi 5 versículos, que fizeram muito sentido para mim, mas não sei se vocês chegaram a fazer, tá? Mas, só para trazer assim, um pequeno esboço, né, do que vai falar aqui Provérbios, cadê? Esse capítulo, né, fazendo um resumo geralzão, né? Na verdade, é mais um capítulo de advertência, né, nos advertindo em relação à sabedoria, né? E aqui fala também, né, o Provérbios 28 fala que o sábio nos mostra que as pessoas que se desviam da verdade de Deus, da prática da justiça e do que é correto, acabam valorizando, né, o que é ímpio, né? Quem é ímpio. Em sua atitude, dizem que a vida de amor ao pecado e da prática da injustiça estão corretas. Além disso, o ímpio, né, ele faz um paralelo entre o entendimento, o sábio, ele faz um paralelo entre o entendimento de quem busca a Deus e do que não busca, né? Então, esse paralelo a gente vai encontrar já agora no versículo 5. Ó, cadê 28? 28, 5. Ó. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Essa é a minha versão na Ara, né? E na versão, cadê? E na minha versão, a NVI, né, fala assim: os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Essa é a versão NVI, e na minha versão, que é a linguagem mais atualizada, cadê? Aqui. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem, né? Então, trazendo um pouquinho desse versículo aqui, na verdade, assim, a gente tem uma grande tendência, né? O ser humano, ele tem uma grande tendência de elogiar, né? De achar o que é correto, o que o ímpio está fazendo, muitas vezes, porque a gente acaba cometendo o mesmo erro, né? Quando a gente se vê fazendo aquilo que é errado, sem achar que é errado, sabe, naquele conceito assim, o que tem? Mas qual o problema? Né? E quando você vê outra pessoa fazendo errado, é meio que a gente perde esse conceito, né, do que é de fato verdadeiro, né? O que é correto, né? E aí você acaba, mas qual o problema? Né? Fulano está fazendo aquilo. É como se a gente se enxergasse no problema do outro, como se a gente se enxergasse na situação do outro, né? E quando a gente busca a verdade, quando a gente busca conhecer a verdade na palavra do Senhor, é nítido para nós, né? Quando a gente se depara com pessoas que estão realmente fazendo coisas erradas, né? Algo que lá no comecinho do ano, né? Eu comecei a mudar o meu pensamento, porque eu comecei novamente a fazer uma leitura mais assídua da Bíblia, né? Comecei a estudar um pouquinho mais. Bom dia, Aline! Comecei a estudar um pouquinho mais a palavra. Algo que começou a me incomodar muito foi a questão de falar palavras torpes, né? Falar palavrão. Eu sempre fui divertida pelo meu marido, né? Em relação às vezes quando estava nervosa, não sei o que, soltava ali palavrãozinho. E meu marido sempre ficou muito bravo comigo, né? Meu marido sempre achou muito feio mulher falar palavrão, né? E ele vivia me divertindo. Só que quando a gente tá com raiva, né? A gente não quer saber, né? Quando você tá com raiva, você... tipo, me deixa, né? E quando foi ali no começo do ano que eu quis, de fato, me alinhar com Deus, né? Eu sentia que eu já tinha recebido uma palavra de que alguns comportamentos meus não estavam agradando a Deus,
A pessoa que me trouxe essa palavra, ela não foi específica, mas o Espírito Santo que age dentro da gente, ele fala, né? Ele fala muito forte. E eu própria comecei a analisar algumas atitudes minhas. E aí aquilo começou a gritar, sabe, dentro de mim. Né? Essa questão do falar palavrão, a questão da bebida alcoólica. Não que eu fosse uma pessoa que estava bebendo, nossa, né? Mas, querendo ou não, né? Vira e mexe quando eu recebia visita aqui em casa. Eu estava sempre assim, né? Oferecendo bebida alcoólica, tudo. E eu comecei a raciocinar em relação a isso. Não que seja errado, tá? Eu acho que não tem problema algum, porque, né? Até algumas pessoas, quando eu vou falar sobre a bebida alcoólica, a pessoa faz questão, né? Alguns, né, cristãos ainda fazem questão de... Mas qual é o problema? Jesus, na festa de Canaã, foi o primeiro milagre, ele transformou a água em vinho, né? Gente, tudo bem, né? Ok. Mas a gente tem que entender que bebida alcoólica não faz bem para nós, né? Bebida alcoólica engorda, bebida alcoólica traz confusão aos nossos pensamentos, nem todo mundo pode com bebida alcoólica, a gente sabe que existe um grande problema do alcoolismo, né? Aí que muitas pessoas são alcoólatras e nos ver bebendo é uma forma da gente incentivar aquilo que não é legal, né? Enfim, várias outras coisas. Algumas pessoas acabam se escandalizando também em relação à bebida alcoólica, né? Tem alguns que até nos julgam, o crente bebendo, né? Então a Bíblia fala que tudo aquilo, se a tua mão te escandalizar, corta fora, né? Se a tua língua te escandalizar, é melhor que você corte fora do que você perder todo o teu corpo, né? Tem um versículo que fala sobre isso. De uma forma bem radical, esse versículo é trazido para nós, que é de fato para que a gente possa realmente entender as minhas atitudes, mesmo sendo uma atitude correta, né? Está escandalizando o meu próximo? Se tiver, para, antes que você se perca totalmente, né? É isso que o versículo quer dizer. Pelo menos no meu entendimento é isso que ele quer dizer. E esses dias a gente estava até discutindo aqui em casa, porque essa questão, por exemplo, do palavrão, né? Para mim era tão normal, era tão comum falar, até assim, tipo assim, até aquelas palavras torpes que não é de baixo calão, né? Mas, por exemplo, vou citar uma só. Ai, que saco, que bosta, né? Quando eu falo isso, ai, que merda. Depois eu achei até um texto de um pastor no Instagram explicando, né, algumas palavras que a gente deve evitar e por que a gente deve evitar essa palavra. Então, por exemplo, quando eu falo bosta, ai, que merda, é como se eu estivesse trazendo podridão à minha vida. Então, quando eu entendi isso, falei, peraí, é isso que eu quero para mim? Se eu sei que as palavras têm poder, não quero isso para minha vida. Então, eu vou me alinhar em relação a isso. Né? A gente tem que orar e vigiar, né? A palavra diz isso para nós. Orai e vigiai, né? E às vezes a gente anda angustiada, às vezes a gente anda perdido na vida, sem ânimo, sem vontade de fazer as coisas, perdido mesmo assim, né? E se a gente for parar para pensar, muito do que isso nos acontece é porque a gente não percebe. São essas palavras que a gente vai emitindo, né? Cada dia eu estou trazendo podridão para minha vida. Cada coisa que acontece, né? Eu vou e emito uma palavra dessa, eu estou trazendo cada vez mais podridão para minha vida. Então, se eu tenho esse entendimento que a palavra tem poder, por que eu vou ficar emanando coisas que não são boas para mim, né? E esses dias atrás aconteceu um episódio no sentido assim de quando a gente está na luz da Bíblia, né? Quando a gente busca a verdade em Deus e a gente busca se alinhar, a gente busca sabedoria, a gente busca andar num caminho correto, essas coisas ficam muito muito perceptíveis para nós, né? Esses tempos atrás eu faço parte aqui do grupo de família mesmo. E aí criaram lá um grupo porque ia ser aniversário de uma tia nossa, tudo. E aí uma prima minha falou um palavrão, né, num texto lá. Ela falou um palavrão. E aí, hoje, para mim, palavrão, sabe, é algo que me incomoda escutar, né? Algo que, não que eu seja aquela crentona assim, ai meu Deus, que ninguém pode falar palavrão do meu lado, que né, me escandaliza. Não. Mas é no sentido que, para mim, já fez tanto sentido essa questão, né, das palavras torpes, das palavras de baixo calão, que não trazem coisas boas para a nossa vida, né, para quem está falando, que quando eu escuto alguém falar, eu procuro, de alguma forma,
tentar adverter essa pessoa. Assim como Deus abriu os meus olhos em relação a isso, sabe quando você tem os seus olhos abertos, você quer abrir os olhos da outra pessoa, né? E aí eu fiz um comentário, falei, eu brinquei assim, né? Fulana, olha o palavrão. Não, mentira, nem foi isso que eu falei. Eu tentei até trazer uma linguagem até mais infantilizada, sabe? Eu coloquei assim, olha o palavrão, papai do céu não gosta, né? Coloquei assim, para ver se a pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa que fala muito palavrão, muito, 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 muito. Mas também ela não tem conhecimento da palavra de Deus, né? Enfim, mas, né? Enfim. E eu peguei e coloquei isso, falei, ai, fulana, olha o palavrão, papai do céu não gosta, né? E coloquei ainda carinhas, tipo, né, rindo e tal, isso, aquilo, para tentar amenizar, tipo assim, para ela entender que assim, eu não estou te advertindo, né? Eu não estou aqui querendo ser a crentona, né, para dizer, mas, poxa, né? Enfim, você já tem uma certa idade, já está com uma vida, numa fase tão madura da tua vida, né? Abre teus olhos. Foi nesse sentido. E na hora que eu coloquei, que eu escrevi lá no grupo, ela já veio, né? Olha quem fala. Aí eu respirei fundo, falei, ok, a pessoa ela não tem o entendimento, né? Ela não vai conseguir ver com os mesmos olhos que se eu hoje, né, falar um palavrão e alguém me falar, ai, Fê, né, cuida com o que você fala, olha palavrão não é legal, Deus não se agrada, né, de palavrão. Eu estou em concordância com a palavra. Qualquer pessoa que vier me advertir em relação a isso, eu falo, ai, verdade, né? Não, você está certa. Ai, desculpa, ai, senhor, perdão, né? Agora, a pessoa, quando ela não está em concordância com a palavra, quando ela não busca ter uma vida correta, a primeira reação dela vai ser assim, hipócrita, tipo assim, né? Ai, quem que ela... Ai, a crentinha, olha a crentinha falando, né? Mesmo aqueles que são, né, de Deus, mesmo aqueles que têm conhecimento da palavra dele, né? Não vão ver com bons olhos se você chegar a advertir essa pessoa. Se a pessoa ela não tiver a luz da Bíblia, se ela não estiver buscando ter uma transformação da vida dela de fato, qualquer coisa que você for advertir, que você vê que não está em concordância com a palavra, e você for chamar essa pessoa, for advertir, né? Trazer uma advertência para a vida dessa pessoa, ela não vai encarar com bons olhos. Né? Teve até, a gente já passou por esse versículo de Provérbios mesmo, né? Que fala que o tolo, quando ele é advertido, ele até se revolta contra você, né? Agora o sábio não. O sábio, quando ele é advertido, ele se torna, inclusive, ainda mais sábio. Né? Nós já passamos por esse versículo, então foi algo que ficou muito gravado na minha mente. E faça um teste essa semana, né? Tenta, assim, qualquer pessoa que estiverem ao redor de vocês, que vocês sentirem que a pessoa, né, tá com atitudes que desagradam a Deus. E tenta divertir essa pessoa só para você entender de fato o real sentido desse provérbio, né, que fala que quando você vai advertir o tolo, né, ele se vira contra você, mas quando você adverte o sábio, né, quando você for trazer qualquer palavra de advertência para aquele que está em concordância com a palavra, aquela pessoa que busca se alinhar com Deus, você vai ver que a atitude dela é completamente diferente, né? Ela vai concordar com você. Ai, é verdade, né, Aline? Ai, não, você está certa. Ai, você está certa, é verdade. Ai, desculpa, você tem razão. Agora, aquele que é tolo, alguma ele vai querer dar no teu calcanhar. Ele vai querer te dar alguma patadinha, querer assim, tipo, ai, quem você pensa que é? Né? Ou alguma coisa ele vai fazer que na hora você vai lembrar desse versículo. É muito real isso, né? Então, o 5, né, o versículo 5 foi algo que falou muito forte, e logo o 6, para mim, também falou muito forte, que fala assim, ó, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos, né? Então, aqui fala muito sobre a prosperidade, né? Provérbios, ele retrata muito a questão da prosperidade financeira, porque, de fato, é uma consequência, né? Quem é sábio, quem busca andar na justiça de Deus,
é uma consequência você colher frutos bons em todos os sentidos da sua vida, inclusive financeira, né? Porque você está andando pelos caminhos corretos, você está fazendo aquilo que agrada a Deus, você é uma pessoa íntegra, né? Você é uma pessoa que não é preguiçosa, porque a palavra de Deus nos adverte em relação a isso, a questão da preguiça, né? A gente vai ter sempre bom ânimo, né? Igual na semana passada eu estava ali cabisbaixa, tal, né? Eu estava, né? E na sexta-feira o culto, né, que foi a tarde da benção que eu fui fazer, na verdade, minha depilação, e aí, como foi no período da tarde, eu sei que tem esse culto lá de tarde, eu chamei minha mãe, mãe, você não quer ir? Né? Enquanto eu vou fazendo minha depilação, a senhora fica lá no culto com a minha tia, né? E ela falou, eu vou. E aí ela foi, e quando eu terminei minha depilação, eu fui lá para a igreja e me encontrar com elas. É bem pertinho. Aí fui lá, ainda sentei assim no fundo, né? Falei, eu vou sentar aqui, porque eu já recebi palavra indo nesse culto, né? Falei, eu vou sentar aqui no fundo. Porque se Deus tiver que falar comigo, mesmo aqui no fundo, não tanto lá na frente, né? O meu pensamento foi assim: eu não vou sentar lá na frente, eu não vou sentar bem assim de cara com quem está trazendo a palavra, porque assim, ó, se Deus tiver que falar, porque eu já estava pedindo, né? Senhor, olha, eu vou, né? Eu vou nesse culto, mas fala ao meu coração, né? Eu pedindo respostas para Deus, Senhor, fala ao meu coração, né? Me mostra qual é o caminho que o Senhor deseja, eu devo continuar com esse projeto ou não, né? Eu estava com esse pensamento, Senhor, eu continuo, não continuo, o que o Senhor deseja para minha vida, o que o Senhor quer de mim? Na verdade, assim, hoje eu procuro levar a minha vida no sentido assim, Senhor, me usa, né? Faz de mim aquilo que o Senhor deseja, né? Toca no meu coração quando eu tiver alguma atitude que não te agrada, né? Que eu consiga perceber, porque mesmo, né, a gente aqui no estudo da palavra, a gente vai errar muito, a gente vai até cometer erros com o nosso próximo, a gente vai sim continuar escandalizando, porque nós somos falhas, né? Nós temos os nossos erros, nós temos a nossa iniquidade, né? Nós fomos feitos, né, da iniquidade. Então, esquece, a gente não vai conseguir agradar todos, a gente vai acabar falhando com muitas pessoas que estão ali ao nosso redor. Esse final de semana eu tive um piti aqui com meu marido e tal, a gente discutiu e tal, isso, aquilo, né? Novamente, né, discutimos, né? Mas assim, é o tempo todo, Senhor, poxa, eu errei, né? Então, se eu errei, eu tenho que ir lá pedir desculpa, me perdoa, eu não devia ter falado assim com você, enfim, né? Então, eu acho que essa tem que ser a busca da pessoa que busca andar nos caminhos de Deus, né? Diferente do ímpio, que ele não consegue enxergar quando ele está errado, para ele está sempre certo, né? Enfim, né? E o 6 ele fala um pouquinho sobre isso, né? Melhor é o íntegro em sua conduta, ou seja, tem uma outra versão que fala do pobre, aqui, ó. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico, né? Do que adianta a riqueza? Se essa riqueza está sendo contraída, né? Está sendo adquirida de forma ilícita. Então, é melhor que você continue de pobre no sentido assim, com uma vida um pouco mais humilde, né? Uma vida com menos luxos, com menos conforto, mas se você está alinhada com aquilo que Deus quer para você, você está no caminho certo, né? A gente está no caminho certo. Até aqui, algum versículo falou bem forte aí no coração de vocês? Ou posso continuar? Pode continuar, Fê. Tá, perfeito. Mas essa parte que você traz aí de a gente estar atenta é bem importante mesmo. E a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente está tendo entendimento que a gente vai chamar alguém, esse alguém acha que a gente está querendo saber mais de que eles aí a gente tem, ó, o Senhor, ela não sabe o que diz. Ela não sabe o que está dizendo. E a gente tem que seguir, porque senão a gente entra em confusão e aí a gente acaba sendo a chata. E a gente precisa ter essa sabedoria, né? De falar com Deus. Ela não sabe o que está dizendo e vamos seguindo, né? E sem perder aquela alma, né? Ainda tem isso, né, Fê? A gente tem que saber se recuar para em outro momento, de repente, a gente tentar ter aquela pessoa para que a gente não perca, porque senão a gente pode perder essa pessoa e a gente não tem mais a oportunidade de estar ali perto dela para
tentar, né, reverter ali alguma situação que a gente sabe. Ainda tem essa parte. E assim, eu que sou dominante também, aí tem hora que eu quero dar aquele atrito assim, falar forte, e aí aquela pessoa fala forte do outro lado, e aí a gente precisa saber, peraí, tem que recuar, um tem que recuar aqui, porque senão não vai dar certo. E aí eu vou perder aí a oportunidade em outro momento, né, de voltar a alinhar ali até aquela mesma conversa. Então essa sabedoria, essa busca aí, ela é muito importante a gente passar a ter mesmo. Eu sempre falo assim, ó, eu tento pelo menos umas 3 vezes falar com a mesma pessoa, se Deus me der a oportunidade, né? Eu penso assim, se Deus só me deu uma única oportunidade de falar com aquela pessoa, é que de fato assim, ó, eu falei, lancei a palavra. Se ela for sábia, um dia ela vai lembrar, né? Se ela tiver oportunidade, um dia, aquilo que eu falei para ela, né, de alguma outra pessoa que vier a divertir ela vai lembrar de mim, né? E ela vai pensar assim, poxa, um dia lá atrás a Fernanda me advertiu sobre isso e eu fui grossa com ela, eu fui, né? Poxa, mas ela tinha razão. Ela vai cair no entendimento. E aí, se Deus me dá a oportunidade, eu tento falar com a pessoa pelo menos umas 3, 4 vezes. Passou disso, no meu entendimento, eu já estou jogando pérolas aos porcos. Porque tem pessoas que você vai falar uma vida e ela não vai entender. Não tem jeito. Aí, de fato, eu encaro assim, ó, estou jogando pérolas aos porcos. Tem uma pessoa que eu convivo, né, que é do meu convívio e tudo, que eu já entendi. Esquece. Essa pessoa não dá. Eu posso falar o que for. Na minha frente, ela vai concordar com tudo. Mas nas minhas costas, ela vai falar mal de mim. Ela vai, sabe assim? Ok, eu já entendi. Passei por uma última experiência com essa pessoa, porque eu ainda quis tentar, sabe? Várias pessoas me falaram, não fala, essa pessoa não tem jeito. Não fala. Fica na sua. Sabe, eu sentia dentro de mim que eu ainda precisava falar. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Se tiver que ser, vai ser. Se a pessoa tiver que me entender de forma errada, ok, tudo certo, eu tentei e vai ser a última vez. E, de fato, eu falei e deu a maior confusão. A maior confusão que vocês possam imaginar. Aí, eu realmente entendi que não tem jeito, agora é só Deus, sabe? É Deus que vai tratar com ela. Ou não. E tudo certo. E tudo certo. Né? Eu tentei alertar, eu tentei dizer, fulana, né? Volta para Deus, né? Busca os caminhos do Senhor, né? E tal. Mas não teve jeito, ok, tudo certo, tudo certo. Eu já entendi. Essa pessoa eu não falo mais. Para mim é jogar pérolas aos porcos. Agora é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra, sabe? Ponto. O outro que eu anotei aqui, que me chamou muita atenção, foi o 9, que fala assim, ó, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Olha como é forte isso. Eu grifei esse também, Fih. Achei bem forte. É muito forte. Pensa assim, ó, até as tuas orações, Deus encara a oração dessa pessoa como uma oração detestável. Meu Deus do céu, quando eu li esse versículo, eu fiquei assim, alguns minutinhos parada, sabe? Tentando me imaginar numa situação dessa. Eu tento me imaginar assim, ó, Deus se recusando a escutar as minhas orações. Ou ele escutar a minha oração e se repudiar, sabe? É muito forte isso, cara. É muito forte. No entanto, que quando eu recebi lá em janeiro, né, essa palavra que eu estava tendo algumas atitudes que não estavam agradando o coração de Deus, né, o olhar de Deus sobre mim, nossa, aquilo assim, ó, acabou comigo. Eu fiquei muito mexida com essa palavra. E aí, na hora, assim, sabe, quando o meu pensamento começa a correr em todas as minhas atitudes, sabe? E o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu falo assim, ó, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, quando a gente busca se alinhar com Deus de fato, o Espírito Santo vai falar no teu coração. Não precisa ninguém falar. Por exemplo, assim, essa pessoa, ela só me trouxe assim, ó, Deus me mostra
né? Ela falando para mim, Deus me mostra que você está tendo algumas atitudes que não está agradando a Deus. Só isso que ela falou. Foi questão de segundos, a minha mente, sabe? Primeiro eu fiquei muito confusa, né? Quando eu recebi aquilo, porque para mim foi um impacto. Quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, o primeiro pensamento foi assim, meu Deus, eu posso desagradar qualquer pessoa nesse mundo, né? O meu pensamento, menos a Deus. Sabe? Foi mais ou menos como quando eu li esse versículo. Escutar aquilo dessa profeta foi a mesma coisa que assim, ó, Deus não está mais escutando minhas orações, sabe? Deus não está se agradando das minhas atitudes. Meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Né? Se Deus não me olhar com bons olhos, o que vai ser da minha vida? Sabe? E aí, foi muito questão de segundos, assim, ó. O Espírito Santo de Deus foi me mostrando, sabe? Foi me trazendo, foi muito claro na minha mente. Palavrão. Aí eu andava bebendo, muito corriqueiramente, sabe? Socialmente, mas a minha vida social de final de semana, ela é muito, né, assim, intensa. Falei, nossa, muita coisa começou a fazer, sabe? Várias coisas começaram a fazer sentido em questão de segundos dentro da minha mente. E eu falei, não, eu preciso alinhar isso. E a primeira coisa que eu fiz foi chamar meu marido. Falar para ele, ó, eu recebi uma palavra, né? A pessoa me trouxe a palavra, me falou isso, 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 aquilo. E eu consegui identificar. Me ajuda. Me ajuda. Eu não quero mais ser assim. Né? Eu não quero desagradar, eu não quero que as minhas atitudes desagradem o coração de Deus. Então me ajuda, ó. Eu sei que eu ando falando muito palavrão. Eu não quero mais falar, né? Palavrão. Eu não quero mais falar palavras que trazem maldição para dentro da nossa casa, que trazem maldição para a nossa vida. Então me ajuda. Quando você escutar eu falando, me adverte, me chama atenção. Aí até na hora ele olhou assim pra minha cara e falou assim: você não vai brigar comigo? Né? Porque toda vez que eu falava alguma coisa, ai, me deixa, né? Mas você não vai brigar? Não, não vou, Fá. Não vou, não vou. Por favor, me adverte. Né? Me traz a luz da consciência, porque às vezes no momento de raiva, né, você está ali tomada numa raiva e tal, isso, aquilo, né, você explode, principalmente quem é dominante, né, a gente acaba explodindo assim, né, sem pensar. Então, assim, me traz a luz da consciência daquilo que eu estou tendo atitudes erradas, né? Ou às vezes até dentro de casa, coisa corriqueira, ai, briguei com o João desnecessariamente, me chama no canto, me fala, ó, você foi, né? Não precisava ter sido tão assim, né? Não precisava ter sido tão assado e tal, né? Mas você não vai brigar comigo? Não, não vou, não vou. Pode falar. Né? Então, isso é importante para um alinhamento da nossa vida, para que a gente não chegue numa situação de um versículo desse, né? De Deus olhar para as nossas orações e ver as nossas orações de forma detestável. Olha que palavra forte. Na versão NVI está detestável. Deixa eu ver aqui na versão... na versão ARA. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ai, gente, é muito horrível, né? É muito pesada, né, essa palavra. O outro que eu marquei foi o 18, que fala assim, ó, quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Né? Então, assim, eu vejo até como uma promessa, né? Um princípio com promessa, esse versículo, né? Então, assim, aquele que anda com integridade, aquele que anda na verdade, por mais que as diversidades venham, né, na nossa vida, a gente não tem motivo de ficar inseguro, a gente não tem motivo de ter uma vida amedrontada. Se você anda na verdade, você anda nos caminhos certos, se você busca Deus, né, se você busca se alinhar, né, você não é uma pessoa que mente. Por exemplo, assim, ó, o meu celular, né? Meu marido tem a senha do meu celular, ele pode entrar no meu celular, pode mexer o que ele quiser. Eu com total segurança, eu deixo meu celular aqui ó, aberto, destravado, e vou tomar meu banho, e saio, enfim, posso largar meu celular aonde quer que seja. Ele é aberto, destravado. Qualquer pessoa que pegar
e tiver curiosidade, ai, deixa eu ver com quem que ela anda conversando, ai, deixa eu ver. Qualquer pessoa, eu não tenho nada a temer, né? Eu não tenho nada a esconder de ninguém. Sabe assim? Minha vida é um livro aberto, é um livro aberto, né? Eu não tenho rabo preso com ninguém, né? Eu tenho a minha consciência muito tranquila em relação a isso. Então eu não tenho motivo para andar insegura. Eu não tenho motivo para andar amedrontada. Ai, meu Deus, ai, o que vão pensar de mim? Ó céus, ó... Não, né? Então quem anda na verdade pode andar de forma muito tranquila. Por mais que vier, pode até vir outros querer nos acusar, querer até levantar falsos contra nós. Ok, tudo certo. Quantas vezes eu já escutei, né? Pessoas virem me falar assim, ai, nossa, ai, Fê, ó, cuidado com fulana, porque fulana... E eu falo, ah, tá bom. Sabe? E não senti nada no sentido assim de... Quem é fulana, gente? Sabe aquele Reels que fala, quem é fulana, minha filha? Até minha mãe fala mal de mim. Você acha que fulana não vai falar mal de mim? É mais ou menos assim. Ai, ok, tudo certo. Quem é fulana na fila do pão, gente? Fale mal, fale bem, mas fale de mim, sabe assim? Tudo certo, não vai te atingir. Agora, a pessoa, quando ela tem o rabo preso, meu Deus, sabe quando a pessoa ela anda na mentira e às vezes vem outra pessoa, comenta algo que seja parecido com aquilo que ela está mentindo, parecido como se ela fosse ser descoberto? Pronto, ela própria, ela já né? Porque ela vive tão insegura, ela vive tão amedrontada, que ela própria acaba contando aquilo que, né, da mentira dela, ela cai em contradição. Porque o medo dela é tão grande de ser descoberta que ela própria ela acaba caindo, né, em contradição, né? Deixa eu ver, eu marquei mais o 20, que fala: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as promessas, né? Olha, fulano, sei lá, esses tempos atrás aí eu escutei um tal de Pix Pix não sei do que aí. Você fazia um Pix para conta de não sei quem, que você recebia não sei tanto. Rapaz. Daí a pessoa quando veio me falar, rapaz, aonde já se viu, gente? Né? Tem pessoas que buscam, né, querer enriquecer de qualquer forma, de qualquer jeito. A palavra é muito clara, né? Esforça-te, trabalhe, levante, né? É com o suor do nosso, né? Do nosso trabalho que a gente vai conquistar as nossas coisas. Aquilo que vem fácil, vai embora fácil. Cuidado, né? As promessas que as pessoas fazem aí para muitos, né? E a pessoa acaba caindo. Cuidado. A pessoa mesmo que comprou o meu carro quando eu fui assaltada, né? Levaram o meu carro, eu não tinha nem 2 meses ainda com um carro novinho. Eu tirei um carro zerinho da concessionária, uma HB20, aqui é HB20, HRV Turbo, com teto solar, né? 2019, 19, né? E tudo. Eu paguei nela 150, 152, 153, uma coisa assim. E aí roubaram o meu carro e levaram o meu carro para a praia, né? Para Santos. E aí venderam o meu carro com a documentação toda adulterada, né? E aí o cara pagou 100 mil no meu carro. Eu tirei meu carro em outubro. Não, outubro, novembro, dezembro, Dezembro eu fui assaltada. Foi finalzinho de outubro, comecinho de novembro que eu tirei o carro da concessionária. Dezembro eu fui assaltada. É vantagem demais, né? Um carro zero, sem nenhuma avaria, sem nada, 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 nada. Valor dele de tabela, 155 mil. Aí chega alguém para você e fala, fulano, ó, tá vendendo esse carro 100 mil, quer comprar? 55 mil de diferença, gente. É muito dinheiro, né?
Será que, no mínimo, a pessoa não deveria desconfiar? No mínimo, pegar a documentação desse carro. Bom, deixa eu checar antes. Vai, já que eu quero, né? Deixa eu checar antes. É muita vantagem. Igual, às vezes, algumas clientes me procuram, né? Ai, Fê, porque eu vi o sistema Timewise 3D vendendo na internet. Nossa, ele custa 329. Ai, tá 100 e pouquinho, tá 200 e pouquinho. Fulana, vamos desconfiar um pouquinho, né? Nem eu, que sou cadastrada na Mary Kay, que tenho tanta vantagem assim para comprar, né? Aí normalmente eu vou lá e faço o cálculo com 40%, às vezes eu faço até o cálculo com 50%. Pô, qual é a vantagem que a pessoa tem de comprar um produto na Mary Kay, tirar todo o lucro dela e mais um pouco e colocar na internet para vender? E ainda a pessoa ainda tem a taxa desses aplicativos, né? Por exemplo, Mercado Livre. O Mercado Livre ainda cobra o percentual dele. Pô, no mínimo, a gente tem que desconfiar, né? E eu sempre respondo para o meu cliente, olha, eu falo isso para ela, ó, no mínimo a gente tem que desconfiar. Alguma coisa errada tem. Porque quem é que compra um produto, tira todo o lucro dela, vende totalmente no custo e ainda paga taxa, né, para aquele aplicativo lá fazer a venda para ela? No mínimo é de se desconfiar. Mas se você quiser comprar, fique à vontade. E aí eu deixo a pessoa clara em relação. Será que você não sabe? Será que não é muita vantagem para um santo só? Né? Enfim, mas a consciência da pessoa. E eu já tive clientes, assim, não clientes boas, né? Porque as clientes que realmente são fiéis a nós, elas não te largam por preço, né? Mas eu já tive clientes que falaram, então tá, então eu vou comprar lá. Ok, vá com Deus. Cliente assim, eu não corro atrás de cliente dessa forma. Não, cliente assim eu nem quero. Nem quero. A pessoa que só quer ver vantagem financeira, pô, será que ela não consegue entender? Eu pago frete, eu pago gasolina para levar até ela, eu preciso pagar minhas contas. Mary Kay é minha fonte de sustento, é com Mary Kay que eu pago. Agora, poxa, eu vou comprar o produto, vou tirar todo o meu lucro e vou vender para ela? Não faz sentido. Então, se essa cliente não consegue entender que eu tenho conta para pagar, que eu tenho, né, que Mary Kay é meu ganha-pão, não faz sentido eu ter ela como cliente. Eu não preciso ter esse tipo de cliente como cliente. Se ela não consegue entender que essa é a minha forma, eu compro isso por X para vender por Y, porque é essa diferença que paga as minhas contas, se ela não consegue entender que eu tenho a necessidade de pagar as minhas contas, para que eu quero ter essa pessoa como minha cliente? Não faz sentido. Né? O outro que eu marquei foi o 23. Vai até o 28, eu marquei o 23, que foi o último, tá? Que fala assim, ó. Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Né? A gente tem que tomar cuidado com quem só está nos bajulando, né? Se você está vivendo num meio onde só tem bajuladores, pessoas que estão o tempo todo, ai, porque você é isso, ai, porque você é aquilo, ai, cuidado. Se você se sente confortável num ambiente desse, toma cuidado. Provavelmente você está numa zona assim, ó, de muito conforto. Porque quando a gente só escuta coisas que o nosso ouvido quer, né? A tendência é a gente permanecer aqui, a gente nunca cresce. Agora, quando você anda com pessoas, está sempre cheio de Fê, ó, não foi legal essa sua atitude. Ou Fê, ó, tipo assim, ó, isso que você fez. Por exemplo, né, ontem eu fiz o curso da Sabrina, de colorimetria. Né? Agora eu vou colocar em prática. Agora eu vou treinar. Até falei com as meninas ontem, que fez eu, a Helena, né, a Patrícia, a Michele, e até comentei com elas. Eu falei, olha, vamos juntar nós 4 que fizemos o curso, vamos se encontrar para a gente poder discutir, né, o assunto, a gente comprou a apostila, tudo. Vamos discutir aqui sobre esse assunto, mesmo que a gente faça um online, né? Falei com elas. Vamos discutir para a gente poder trocar ideias do que você entendeu, do que a outra entendeu. Vamos buscar mais conhecimento, porque o YouTube aí está rico também de informação, né? Então, ela falou muito sobre questão de contraste, né? De tom de pele, contraste, alto contraste, médio contraste. Então, isso para mim não ficou ainda muito claro, né? É um assunto
eu tenho que estudar mais e tal, isso e aquilo, né? Até para eu poder chegar a atender uma cliente, para saber a coloração daquela cliente e tal. É muito legal. Quem puder, né? Eu vou deixar aqui uma diquinha para vocês. Quem puder fazer o curso da Sabrina de colorimetria, é muito bom. Eu achei que ela fosse ensinar mais pele quente, pele fria, mas ela trouxe mesmo a coloração, né? Por exemplo, eu sou outono, a outra é inverno, a outra é verão, então ela trouxe. A gente consegue começar a treinar o nosso olhar em relação a isso, né? E vai enriquecer muito, né? Hoje, por exemplo, assim, eu quero treinar muito sobre isso porque eu quero começar a prestar essa consultoria para as minhas clientes. Porque é algo muito legal, né? A questão da coloração, ela está muito em alta, né? Então, por exemplo, assim, digamos, né? Nós 4 fizemos o curso. E aí a Helena, vai, por exemplo, que é a pessoa que está mais próxima aqui de mim, me vê eu ensinando errado para uma cliente, ou me vê falando algo e ela não me adverter, qual é o crescimento que eu vou ter nisso? Né? Se ela não... Fê, ó, eu acho que aquilo que você falou para mim ainda tá errado. Ó, né, eu fiz o curso junto com você também, ó, eu acho que você errou nisso, você errou naquilo. Ou então, se ela ficar só, ai, Fê, ai, que ódio, ai, parabéns, parabéns. Eu nunca vou ter crescimento na vida. Né? Eu nunca vou crescer, eu nunca vou ver onde eu estou errando. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com quem anda ao nosso lado, né? O meio que a gente está inserido, se são só pessoas que estão o tempo todo assim, não, tá certo, Aline, ai, parabéns. Você cometeu um erro, a pessoa, ai, não, mas você tá certa, não, você fez isso, mas você tá certa. Não, Aline, eu sempre falo assim, ó, a pessoa para ter amizade comigo, porque eu sou assim, ó, pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser quem for. Se eu vejo que tá errado, tá errado. Eu, assim, para mim, o senso de justiça, que é um dos meus valores, né? Quando eu fiz o meu perfil comportamental, eu descobri isso. Eu tenho um senso de justiça muito apurado dentro de mim. Então, assim, ó, se eu não consigo ver coisa errada e ficar calada. Ou eu saio, ou eu não convivo mais, né, naquele ambiente, porque eu não consigo ver a coisa errada e, sabe, é algo que às vezes meu marido fica assim, ó, não fala, não, eu vou falar, eu vou falar. Nossa, ele fica pé da vida comigo, porque eu não. E ele, tipo assim, ele tenta me segurar, tipo, fica quieta, não é da sua conta, sabe? Meu marido, ele consegue manter, assim, ele vê a coisa errada, principalmente se ele não tem muita intimidade com a pessoa, ele consegue. Gente, é algo que fala assim, é muito forte dentro de mim, eu não consigo. Às vezes eu até arrumo confusão, porque eu não consigo ver o negócio errado e eu ficar quieta. Eu não consigo. Pode até ser com conhecido meu, com não conhecido. Se eu estiver na rua, por exemplo, eu vi alguma injustiça acontecendo, eu não consigo, não dá. Esse meu senso de justiça, que é um valor que eu tenho, é algo que faz parte de mim, não tem como eu mudar. Às vezes eu falo para ele, cara, não dá, eu não consigo mudar, eu sou assim. Eu vou ver a pessoa cometendo um erro com a outra e vou ficar calada. Quando eu fico calada, aquilo me faz mal, eu fico indignada, eu sonho com aquilo, sabe? Eu fico a semana inteira murmurando em cima daquilo. Então, assim, eu prefiro, eu vou logo, falo o que eu tenho que falar, dou a quem doer, entendeu? Mas eu coloquei para fora, do que eu ficar ruminando. Eu rumino aquilo, semanas e semanas. Se eu não me posiciono em relação àquilo que eu vejo que está errado, nossa, aquilo acaba comigo. Eu falo para ele, eu prefiro falar do que eu ficar doente. Não, eu vou falar, senão eu vou adoecer. Se eu ver a coisa errada, se eu ver alguém praticando alguma injustiça, se eu vendo... E eu não falar, eu fico doente. Eu tenho que falar. E às vezes ele tenta me controlar. Fernanda, tipo assim, por que você falou? Vou ficar com o carro, vou te levar. Já tô levando. Gente, eu vou ter que levar meu marido, porque hoje eu preciso ficar com o carro para atender cliente. 6h19. E é isso. Tá? Então, ó, beijos para vocês. Próxima quarta-feira, estamos aqui de volta. Vamos voltar para esse horário das 5h20, tá? Porque das 7 tem dia que só fica eu e a Aline, né, Aline? Vamos continuar firme e forte, Aline. Ó, vou te trazer a palavra que a pastora me trouxe, tá? Seja forte, corajosa, tem de bom ânimo, né? Deus está conosco, mesmo acordando às 5 da manhã, mesmo dormindo às 3 e acordando às 5, né? Deus irá nos sustentar. Então, estamos aqui
de volta ao horário das 5. Chamem, né? A Paula foi uma das que chamou muito o pessoal para vir participar nesse horário. Eu vi que muitas pessoas acabaram até saindo do grupo, né? Mas algumas também nem às 5 estavam participando. Então, tudo certo, né? Mas aquelas que estavam participando às 5 e que não viu que a gente voltou para o horário das 5, traga de volta, né? Avise que a gente está no horário das 5 de volta. Tá bom? Beijos, até quarta. Quarta, capítulo 29, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, Deus abençoe. Foi bem Amém. desafiador acordar hoje, mas eu vou. Botei o celular para despertar 3 vezes. Tchau. Isso aí, beijo. Beijo, tchau. Tchau.